A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, bem-vindos à nossa rubrica A Vida Continua. Hoje vamos falar sobre a lei dos destinos. Demonstrada a prova das vidas sucessivas, o caminho da existência acha-se desimpedido e traçado com firmeza e segurança. A alma vê claramente o seu destino, que é a ascensão para a mais alta sabedoria, para a luz mais viva. A equidade governa o mundo. Nossa felicidade está nas nossas mãos. Deixa de haver falhas no universo, sendo o seu alvo a beleza, seus meios a justiça e o amor. Dissipa-se, portanto, todo o temor quimérico, todo o terror do além. Em vez de recear o futuro, o homem saboreia a alegria das certezas eternas. Confiado no dia seguinte, multiplicam-se-lhe as forças. Seu esforço para o bem será centuplicado. Entretanto, levanta-se outra pergunta. Quais são as molas secretas por cuja via se exerce a ação da justiça no encadeamento das nossas existências? Notemos, primeiramente, que o funcionamento da justiça humana nada nos oferece que se possa comparar com a lei divina dos destinos. Esta se executa por si mesma, sem intervenção alheia, tanto para os indivíduos como para as coletividades. O que chamamos mal, ofensa, traição, homicídio, determina nos culpados um estado de alma que os entrega aos golpes da sorte, na medida proporcionada à gravidade dos seus atos. Essa lei imutável é, antes de tudo, uma lei de equilíbrio. Estabelece a ordem no mundo moral, da mesma forma que as leis de gravitação e da gravidade asseguram a ordem e o equilíbrio no mundo físico. Seu mecanismo é, ao mesmo tempo, simples e grande. Todo o mal se resgata pela dor. O que o homem faz de acordo com a lei do bem lhe proporciona tranquilidade e contribui para a sua elevação. Toda a violação provoca sofrimento. Este prossegue a sua obra interior, cava as profundidades do ser. Traz para a luz os tesouros de sabedoria e beleza que ele contém e, ao mesmo tempo, elimina os gérmenes malsãos. Prolongará a sua ação e voltará à carga por tanto tempo quanto for necessário, até que ele se expanda no bem e vibre uníssono com as forças divinas. Mas, na prossecução dessa ordem grandiosa, compensações estarão reservadas à alma. Alegrias, afeições, períodos de descanso e felicidade alternarão no rosário das vidas, com as existências de luta, resgate e reparação. Assim, tudo é regulado, disposto, com uma arte, uma ciência, uma bondade infinitas na obra providencial. No princípio de sua carreira, na sua ignorância e fraqueza, o homem desconhece e transgride muitas vezes a lei. Daí as provações, as enfermidades, as servidões materiais, mas desde que se instrui, desde que aprenda a pôr os atos de sua vida em harmonia com a regra universal, torna-se, com efeito, cada vez menos presa da adversidade. Os nossos atos e pensamentos, caros amigos, traduzem-se em movimentos vibratórios e seu foco de emissão, pela repetição frequente dos mesmos atos e pensamentos, transforma-se pouco a pouco em poderoso gerador do bem ou do mal. O ser classifica-se assim a si mesmo pela natureza das energias de que se torna o centro irradiador, mas ao passo que as forças do bem se multiplicam por si mesmas e aumentam incessantemente, as forças do mal se destroem por seus próprios efeitos, porque estes voltam para a sua causa, para seu centro de emissão e traduzem-se sempre em consequências dolorosas.
Estando o mal, como todos os seres sujeitos à impulsão evolutiva, vê, por isso, aumentar-se forçosamente a sua sensibilidade. As vibrações dos seus atos, dos seus pensamentos maus, depois de haverem efetuado sua trajetória, volvem a ele, mais cedo ou mais tarde, oprimem-no e apertam-no na necessidade de se reformar. Esse fenómeno pode explicar-se cientificamente pela correlação das forças, pela espécie de sincronismo vibratório que faz voltar sempre o efeito à sua causa. Temos demonstração disso no facto bem conhecido de, em tempo de epidemia, de contágio, serem atacadas principalmente as pessoas cujas forças vitais se harmonizam com as causas mórbidas em ação, ao passo que os indivíduos dotados de vontade firme e isentos de receio ficam geralmente indenes. Sucede o mesmo na ordem moral. Os pensamentos de ódio e vingança, os desejos de prejudicar, provenientes do exterior, só podem agir sobre nós e influenciar-nos caso encontrem elementos que vibrem uníssonos com eles. Se nada existir em nós de similar, essas forças ruins resvalam, sem nos penetrarem, volvem para aquele que as projetou, para, por sua vez, o ferirem, seja no presente ou no futuro, quando circunstâncias particulares as fizerem entrar na corrente do seu destino. Há, pois, caros amigos, na lei de repercussão dos atos, alguma coisa mecânica, automática, na aparência. Entretanto, quando implica acerbas expiações, reparações dolorosas, grandes espíritos intervêm para regular-lhe o exercício e acelerar a marcha das almas em via de evolução. Sua influência faz-se principalmente sentir na hora da reencarnação, a fim de guiar essas almas em suas escolhas, determinando as condições e os meios favoráveis à cura das suas enfermidades morais e ao resgate das faltas anteriores. Sabemos que não há educação completa sem a dor. Colocando-nos nesse ponto de vista, é necessário nos livrarmos de ver nas provações e dores da humanidade a consequência exclusiva de faltas passadas. Todos aqueles que sofrem não são forçosamente culpados em via de expiação. Muitos são simplesmente espíritos ávidos de progresso que escolheram vidas penosas e de labor para colherem um benefício moral que anda ligado a toda a pena sofrida. Contudo, em tese geral, é do choque, do conflito do ser inferior, que não se conhece ainda, com a lei da harmonia, que nasce o mal, o sofrimento. É pelo regresso gradual e voluntário do mesmo ser a essa harmonia que se restabelece o bem, isto é, o equilíbrio moral. Em todo o pensamento, em toda a obra, há ação e reação, e esta é sempre proporcional em intensidade à ação realizada. Por isso podemos dizer, o ser colhe exatamente o que semeou. Colhe-o efetivamente, pois que, por sua ação contínua, modifica a sua própria natureza, depura ou materializa o seu invólucro fluídico, o veículo da alma, o instrumento que serve para todas as suas manifestações e no qual é calcado, modelado o corpo físico em cada renascimento. Nossa situação no além resulta, como vimos precedentemente, das ações repetidas que os nossos pensamentos e a nossa vontade exercem constantemente sobre o perispírito. Segundo sua natureza e objetivo, vão-no transformando pouco a pouco num organismo subtil e radiante, aberto às mais altas percepções, às sensações mais delicadas da vida e do espaço capaz de vibrar harmonicamente com espíritos elevados e de participar das alegrias e impressões do infinito. No sentido inverso, farão dele uma forma grosseira, opaca, acorrentada à terra por sua própria materialidade e condenada a ficar encerrada nas baixas regiões. Caros amigos, essa ação contínua do pensamento e da vontade
exercida no decorrer dos séculos e das existências sobre o perispírito, faz-nos compreender como se criam e desenvolvem as nossas aptidões físicas, assim como as faculdades intelectuais e as qualidades morais. Nossas aptidões para cada género de trabalho, a habilidade, a destreza em todas as coisas, são o resultado de inumeráveis ações mecânicas acumuladas e registradas pelo corpo subtil, do mesmo modo que todas as recordações e aquisições mentais estão gravadas na consciência profunda. Ao renascer, essas aptidões são transmitidas por uma nova educação da consciência externa aos órgãos materiais. Assim se explica a habilidade consumada e quase nativa de certos músicos e, em geral, de todos aqueles que mostram, em um domínio qualquer, uma superioridade de execução que surpreende à primeira vista. Sucede o mesmo com as faculdades e virtudes, com todas as riquezas da alma adquiridas no decurso dos tempos. O gênio é um longo e imenso esforço na ordem intelectual e a santidade foi conquistada à custa de uma luta secular contra as paixões e as atrações inferiores. Com alguma atenção poderíamos estudar e seguir em nós o processo da evolução moral. De cada vez que praticamos uma boa ação, um ato generoso, uma obra de caridade, de dedicação, a cada sacrifício do eu, não sentimos uma espécie de dilatação interior? Alguma coisa parece expandir-se em nós. Uma chama se acende ou se aviva nas profundezas do ser. Essa sensação não é ilusória. O espírito ilumina-se a cada pensamento altruísta, a cada impulso de solidariedade e de amor puro. Se esses pensamentos e atos se repetem, se multiplicam, se acumulam, o homem se acha como que transformado ao sair da sua existência terrestre. A alma e seu invólucro fluídico terão adquirido um poder de radiação mais intenso. No sentido contrário, todo o pensamento ruim, todo o ato criminoso, todo o hábito pernicioso provocam um estreitamento, uma contração do ser psíquico, cujos elementos se condensam, entenebrecem, carregam de fluidos grosseiros. Os atos violentos, a crueldade, o homicídio e o suicídio produzem no culpado um abalo prolongado, que se repercute de renascimento em renascimento no corpo material e traduz-se em doenças nervosas, tiques, convulsões e até deformidades, enfermidades ou casos de loucura, consoante a gravidade das causas e o poder das forças em ação. Toda a transgressão à lei implica diminuição, mal-estar, privação de liberdade. As vidas impuras, a luxúria, a embriaguez e a devassidão conduzem-nos a corpos débeis, sem vigor, sem saúde, sem beleza. O ser humano que abusa das suas forças vitais, por si mesmo se condena a um futuro miserável, a enfermidades mais ou menos cruéis. Às vezes, caros amigos, a reparação se efetua numa longa vida de sofrimentos, necessária para destruir em nós as causas do mal, ou então numa existência curta e difícil, terminada por morte trágica. Uma atração misteriosa reúne às vezes os criminosos de lugares muito afastados num dado ponto para feri-los em comum. Daí as catástrofes célebres, os naufrágios, os grandes sinistros, as mortes colativas, tais como o desastre de Saint-Gervais, o incêndio do Bazar de Caridade, a explosão de Corrières e do Iena, o naufrágio do Titanic, do Ireland, etc. Explicam-se assim as existências curtas, são o completar de vidas precedentes terminadas muito cedo, abreviadas prematuramente por excessos, abusos ou por qualquer outra causa moral e que normalmente deveriam ter durado mais.
Não devem ser incluídas em tais casos as mortes de crianças em tenra idade. A vida curta de uma criança pode ser uma provação para os pais, assim como para o espírito que quer reencarnar. Em geral, é simplesmente uma entrada falsa no teatro da vida, quer por causas físicas, quer por falta de adaptação dos fluidos. Em tal caso, a tentativa de encarnação ou de reencarnação renova-se pouco depois, no mesmo meio, reproduz-se até completo êxito, ou então, se as dificuldades são insuperáveis, se efetua num meio mais favorável. As considerações que acabamos de fazer demonstram que, para assegurar a depuração fluídica e o bom estado moral do ser, tem-se de estabelecer uma disciplina do pensamento, de se seguir uma higiene da alma, assim como é preciso observar uma higiene física para manter a saúde do corpo. Em virtude da ação constante do pensamento e da vontade sobre este corpo espiritual ou perispírito, vê-se que a retribuição é absolutamente perfeita. Cada um colhe o fruto imperecível de suas obras, passadas e presentes. Colhe-o não por efeito de uma causa exterior, mas por um encadeamento que liga em nós mesmos o pesar à alegria, o esforço ao êxito, a culpa ao castigo. É, pois, na intimidade secreta dos nossos pensamentos e na sua viva luz de nossos atos que devemos procurar a causa eficiente da nossa situação presente e futura. Colocamo-nos segundo os nossos méritos e no meio ao qual nos chamam os nossos antecedentes. Se somos infelizes, é porque não temos suficiente perfeição para gozar de melhor sorte. Mas nosso destino irá melhorando na medida em que soubermos fazer nascer em nós mais desinteresse, mais justiça e amor. O ser deve aperfeiçoar, embelezar incessantemente a sua natureza íntima, aumentar o valor próprio, construir o edifício da consciência, tal é o fim da sua elevação. Cada um de nós possui a disposição particular a que os druidas chamavam Awan, isto é, a aptidão primordial de todo o ser para realizar uma das formas especiais do pensamento divino. Deus depositou no íntimo da alma os gérmenes de faculdades poderosas e variadas. Todavia, há uma das formas do seu gênio que, acima de todas as outras, é chamada a desenvolver com trabalho contínuo até que a tenha elevado a seu ponto de excelência. Essas formas, caros amigos e ouvintes, são inumeráveis. São os aspectos múltiplos da inteligência, da sabedoria e da beleza eternas. A música, a poesia, a eloquência, o dom da invenção, a previsão do futuro e das coisas ocultas, a ciência ou a força, a bondade, o dom da educação, o poder de curar, etc. Ao projetar a entidade humana, o pensamento divino impregna mais particularmente de uma dessas forças e assina-lhe, por isso mesmo, um papel especial no vasto concerto universal. As missões do ser, seu destino e sua ação na evolução geral ir-se-ão definindo cada vez mais no sentido das suas próprias aptidões, a princípio latentes e confusas no começo de sua carreira, mas que vão despertar, crescer, acentuar-se à medida que ele for percorrendo a imensa espiral. As intuições e as inspirações que ele receber do alto corresponderão a esse lado especial do seu caráter. Consoante suas necessidades e apelos, será sobre essa forma que ele perceberá no seu íntimo a melodia divina. Assim, Deus, da variedade infinita dos contrastes, sabe fazer brotar a harmonia tanto na natureza como no seio da humanidade. E se a alma abusar desses dons, se os aplicar às obras do mal, se por causa deles conceber vaidade ou orgulho, ser-lhe-á preciso, como expiação, renascer em organismos impotentes para a sua manifestação. Viverá gênio desconhecido, humilhado entre os homens, por tanto tempo quanto seja necessário a que a dor triunfe dos excessos da personalidade
e lhe permita continuar o voo sublime, a carreira, por um momento interrompida, para o ideal. Caros amigos e ouvintes, ficamos por aqui, neste aspecto dos destinos, da lei dos nossos destinos, que, como sabemos, somos nós que o fazemos, o construímos a cada escolha que fazemos. Vamos terminar com uma pequena mensagem que diz assim: refreia os impulsos que procedem dos instintos desgovernados e age sob o comando da razão. É verdade que um sentimento bom deve derreter o gelo da lógica racional. No entanto, muitas vezes a frieza da emoção ou a sua loucura agressiva necessitam da vigilância do raciocínio. Cérebro e coração devem atuar juntos, proporcionando as vantagens do equilíbrio e do comedimento em favor de uma vida sadia. Ouve com o sentimento e age com a razão, dosando bem a participação de cada um. Agora sim, caros amigos e ouvintes, ficamos por aqui. Mais uma vez, o desejo, como na semana passada, de umas festas felizes, sem excessos, mais espirituais do que materialistas. Vamos visitar mais aquele que sofre, ouvir mais aquele que precisa de desabafar e de falar. Não nos prendamos tanto com os presentes materiais que ficarão um dia num canto, esquecidos. Que sejamos os presentes nas vidas mais sofridas. Que sejamos a alegria no coração daquele que está só. Marcamos encontro para o próximo sábado. Até lá. Bem-ajam. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.